Façamos hoje a leitura dos capítulos 32, 33, 34, 35, 36 e 37 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Jeremias 32. Jeremias é preso. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda do palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, o havia prendido, dizendo: por que profetizas que o Senhor declarou que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, que a conquistará? E que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e falará com ele face a face, e os seus próprios olhos o verão. E que o rei da Babilônia levará Zedequias para a Babilônia, o qual ficará ali até que eu me ocupe dele, diz o Senhor, e que ainda que luteis contra os babilônios, não serem vitoriosos. Jeremias compra um campo em Anatote. Então Jeremias declarou: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Hanamel, filho de teu tio Salum, virá encontrar-se contigo e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate, tua é responsabilidade de comprar. Então, conforme a palavra do Senhor, meu primo Hanamel veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o direito de herança e resgate é teu. Compra-o para ti. Então entendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei de meu primo Hananel o campo que está em Anatote. Pesei a prata e paguei-lhe 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei a prata numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a escritura selada, contendo os termos e as condições do negócio, como também a cópia que estava aberta. E as entreguei a Baruque, filho de Neerias, filho de Maazéias, na presença de meu primo Hanamel e das testemunhas que subscreveram a escritura de compra e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei esta ordem a Baruque, na presença deles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toma essas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que sejam conservadas por muitos anos. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. A oração de Jeremias. Depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Neerias, orei ao Senhor: ah, Senhor Deus, tu que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos. Teus planos são grandiosos e teus feitos poderosos. Teus olhos veem todo o procedimento dos homens, a fim de retribuires a cada um segundo o seu procedimento, segundo merecem os seus atos. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, que dura até o dia de hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade. E fizeste para ti um nome com o que tens neste dia. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão forte, braço estendido e com grande terror. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais, que lhes daria, uma terra que jorra leite e mel. Vieram e dela tomaram posse,
mas não obedeceram à tua voz, nem andaram conforme a tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandaste fazer. Por isso tu enviaste sobre eles toda esta catástrofe. Façamos toda esta catástrofe. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos babilônios, que estão atacando pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, tu mesmo o viste. Contudo, tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos babilônios. O exílio virá por causa da desobediência. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Portanto, assim diz o Senhor, entrego esta cidade nas mãos dos babilônios e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a ocupará. E os babilônios que atacam a cidade entrarão, atearão fogo a ela e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujos terraços se queimava incenso a Baal e se fazem ofertas derramadas a outros deuses para me provocarem a ira. Pois o povo de Israel e de Judá, desde a sua juventude, tem feito somente o que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel não tem feito outra coisa, a não ser me provocar a ira com as suas ações, diz o Senhor. Porque desde que a construíram até o dia de hoje, essa cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, de modo que eu a eliminarei de diante de mim. O povo de Israel e de Judá me provocou a ira, e com toda a maldade que praticou, tanto eles como seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, bem como os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para minhas costas, não o rosto, ainda que eu os ensinasse com insistência, não deram ouvidos para receber instrução, mas puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para profaná-la. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimar seus filhos e suas filhas, em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para fazer Judá pecar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual dizeis que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. E os trarei de volta a este lugar e farei que habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de fazer-lhes o bem e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Pois assim diz o Senhor, assim como eu trouxe sobre este povo toda essa grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos serão novamente comprados nesta terra, sobre a qual dizeis, está desolada, sem homens nem animais, entregue nas mãos dos babilônios. Campos serão adquiridos com prata, escrituras assinadas e seladas, e testemunhas chamadas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá,
nas cidades da região montanhosa, na cidade das planícies e nas cidades do sul, porque mudarei o destino deles, diz o Senhor. Promessas de restauração do exílio. É o capítulo 33 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecê-las. Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a espada. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres de homens que matarei na minha ira e no meu furor, porque escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Mas eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os curarei e lhes manifestarei transbordantes paz e segurança. Glória a Deus, aleluia. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. E os purificarei de todas as maldades, com as quais pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então, esta cidade terá um nome que me trará alegria, louvor e glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que ele faço. Tremerão espantadas por causa de todo o bem e da paz que lhe dou. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Paz e alegria serão restituídas a Jerusalém. Assim diz o Senhor: dizei que este lugar está arrasado, sem homens nem animais, mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desoladas, sem homens nem moradores, nem animais, ainda se ouvirá a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e as vozes dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que levam ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois mudarei o destino desta terra, tornando-a como era no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar que está arrasado, sem homens e nem animais, em todas as suas cidades, ainda haverá pastos nos quais pastores farão repousar seus rebanhos. As ovelhas dos rebanhos serão novamente contadas, tanto nas cidades da região montanhosa, como nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas vilas ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, diz o Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca da casa de Israel e da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar de Davi um renovo justo. Ele executará a justiça e o direito na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará segura. E este é o nome com que será chamada: o Senhor, nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um herdeiro que se assente no trono da casa de Israel. Nem faltará aos sacerdotes levitas quem ofereça continuamente holocaustos diante de mim, queime ofertas de cereais e ofereça sacrifício. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono, como também a aliança com os sacerdotes levitas que me servem.
Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, deste modo multiplicarei a descendência de meu servo Davi e dos levitas que me servem. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias. Observaste o que este povo está dizendo. O Senhor rejeitou as duas famílias de Israel e Judá, que havia escolhido, e assim desprezam o meu povo, como se não pudesse mais voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não valesse mais, e se eu não tivesse determinado as leis que governam o céu e a terra, então poderia rejeitar a descendência de Jacó e de meu servo Davi, não escolhendo alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque mudarei o seu destino e terei compaixão deles. Façamos agora a leitura do capítulo 34, do livro de Jeremias. O destino de Jerusalém de Zedequias. A palavra do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra e povos que estavam sob o seu domínio, atacavam Jerusalém e todas as cidades em voltas. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai falar a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a queimará. E tu não escaparás de suas mãos, mas certamente serás aprisionado e entregue nas suas mãos. Verás o rei da Babilônia com seus próprios olhos, e ele falará contigo face a face, irás para a Babilônia. Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, quanto a ti, tu não morrerás pela espada, morrerás em paz, assim como as pessoas queimavam incenso a teus pais, os reis que te antecederam também queimaram incenso em tua homenagem. E lamentarão por ti, dizendo, Senhor, pois esta é a minha promessa, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias anunciou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia atacava Jerusalém e todas as cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, porque somente essas cidades fortificadas haviam restado. A rejeição da escravidão. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém para conceder liberdade aos seus escravos. Cada um libertaria o seu escravo hebreu, homem ou mulher, de maneira que ninguém mais escravizasse alguém que fosse seu compatriota judeu. Glória a Deus. E todos os chefes e todo o povo que haviam feito esse pacto de libertar cada um o seu escravo e a sua escrava, consentiram em não mais escravizá-los, obedeceram e libertaram. Mas depois voltaram atrás e tomaram de volta os escravos e as escravas que haviam libertado, tornando a escravizá-los. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Fiz uma aliança com vossos pais, quando os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, dizendo, no fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu, que se tenha vendido a vós. Depois de te servir durante 6 anos, tu libertarás. Mas vossos pais não me ouviram nem prestaram atenção. Não faz muito tempo, voltastes a fazer o que considero correto. Cada um concedeu liberdade ao seu próximo. Também fizeste um pacto diante de mim, na casa que se chama pelo meu nome, mas voltastes atrás e profanaste o meu nome, e cada um tomou de volta seu escravo e sua escrava, os mesmos que havias libertado, e os escravizaste de novo. Portanto, assim diz o Senhor, vós não destes ouvidos a mim, para concederdes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo.
Por essa razão, diz o Senhor, eu vos concedo a liberdade pela espada, pela peste e pela fome. Farei de vós um objeto de horror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fiz diante de mim, quando cortaram o bezerro em duas partes e andaram pelo meio delas. Ah, sim. Isto é, os chefes de Judá, os chefes de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram entre as partes do bezerro. Eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e dos que procuram matá-los. Os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes nas mãos de seus inimigos, que procuram matá-los, e do exército do rei da Babilônia, que deixou de vos atacar. Darei ordem, diz o Senhor, e farei com que retorne a esta cidade. Eles irão atacá-la, invadi-la e queimá-la. Farei das cidades de Judá uma devastação e que fiquem desabitadas. Façamos agora a leitura do capítulo 35, que diz: a obediência dos recabitas é exemplo para Judá. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a família dos recabitas. E levei-os à casa do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava junto à sala dos príncipes, sobre a sala de Maazéias, filho do porteiro Salum. Então coloquei jarras e copos cheios de vinho diante dos membros da família dos recabitas e disse-lhe, bebei vinho. Mas eles disseram, não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de nosso pai Recabe, ordenou-nos, nem vos nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis, não plantareis nem possuireis vinhas, mas vivereis em tendas durante toda a sua vida, assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais beberemos vinho durante toda a nossa vida, nem nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Não construiremos casas para a nossa habitação, nem possuímos vinha, campo ou semente. Mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos, vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por isso ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai, diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Acatareis a instrução e obedecereis às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinho, foram obedecidas. Até o dia de hoje eles não bebem vinho, porque obedecem ao mandado de seu pai. Vós, porém, não destes ouvidos a mim, que vos tenho falado com insistência. Glória a Deus. Também vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não sigai outros deuses para servi-los. Assim habitareis na terra que te dei a vossos pais, mas não destes atenção, nem me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu.
Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém toda a catástrofe que disse contra eles. Pois eu lhes falei, mas não ouviram, e os chamei, mas não responderam. Jeremias disse à família dos Recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a meu serviço. Façamos agora a leitura do capítulo 36 do livro de Jeremias. O livro é lido no templo, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Escreve no livro todas as palavras que falei acerca de Jerusalém, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te, nos dias de Josias, até o dia de hoje. Talvez quando os da casa de Judá ouvirem a respeito de todas as catástrofes que pretendo causar-lhes, cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoarei a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Neerias, e Baruque escreveu no livro, enquanto Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhes havia falado. Então Jeremias ordenou a Baraque: Estou proibido de ir à casa do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, as palavras do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem nas suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e o furor com que o Senhor ameaça este povo são grandes. Então Baruque, filho de Neerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi proclamado um jejum diante do Senhor, para todo o povo em Jerusalém, como também para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Na casa de Gemarias, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os chefes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro para o seu povo. Então todos os chefes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, e a Baruque, para lhe dizer: pega o livro que leste ao povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Neerias, pegou o livro e foi até eles. E disseram-lhe, senta-te e lê o livro para nós. E Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se alarmados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma temos de relatar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: declara-nos agora como escreveste todas essas palavras. Foi Jeremias quem as ditou? E disse-lhes Baruque: sim, ele me ditava todas estas palavras, e eu as escrevia no livro. Então os chefes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, para que ninguém saiba onde estás. Eles foram ao rei no palácio,
mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes que estavam com o rei. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, pois era o 9º mês, e diante dele havia um braseiro aceso. À medida que Jeude lia 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as lançava no fogo do braseiro, até que todo o livro foi queimado no fogo do braseiro. Está repreendido em nome de Jesus. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que haviam ouvido todas aquelas palavras ficaram com medo, nem rasgaram suas roupas. E ainda que Elnatã, Delaías e Gerias e Gemarias insistissem com o rei para que não queimasse o livro, ele não lhes deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a seu filho Jeramel e a Seraías, filho de Asriel, e a Seremias, filho de Abediel, que prendessem o escrivão Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Jeremias recebe ordem de escrever outro livro. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado a Baruque, e Baruque havia escrito, veio a Jeremias a palavra do Senhor. Pega ainda outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro livro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e disseste, por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra, dela exterminando tanto homens como animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, nenhum dos seus descendentes se sentará no trono de Davi, e o seu cadáver será exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei a ele, sua descendência, e seus servos por causa da sua iniquidade. Trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que tenham falado contra eles, e que não ouviram. Então Jeremias pegou outro livro, e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque escreveu nele todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Glória a Deus, aleluias. Jeremias é preso, capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias, e Sofanias, filho do sacerdote Maséias, ao profeta Jeremias para lhe dizer: suplica agora por nós ao Senhor nosso Deus. Ora, Jeremias andava livremente entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó havia saído do Egito, quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa história, retiraram-se de Jerusalém. E a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar: o exército do faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os babilônios baterão em retirada, pois eles não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca,
e entre eles ficasse apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos babilônios bateu em retirada de Jerusalém, por causa do exército do Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua herança no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, que prendeu o profeta Jeremias, dizendo: tu estás desertando para os babilônios. E Jeremias disse: isso não é verdade, não estou desertando para os babilônios. Mas ele não lhes deu ouvidos, de modo que prendeu Jeremias e o levou aos chefes. E os chefes ficaram furiosos com Jeremias, e o açoitaram e o aprisionaram na casa de Jonatas, o escrivão, pois haviam transformado em cárcere. Zedequias pede orientação a Jeremias. Jeremias foi levado para uma cela no subsolo da casa e ali ficou durante muitos dias. Então o rei Zedequias mandou soltá-lo e perguntou-lhe em seu palácio, secretamente: há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: e acrescentou: serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Jeremias disse ainda ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, contra teus servos. Jeremias disse ainda ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, contra teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizaram, dizendo: o rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra? Mas ouve agora, ó rei, meu senhor, aceita agora a súplica que te faço. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e dessem diariamente um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. Então Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias é lançado numa cisterna, ó Senhor. Então Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jeucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malaquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas quem se render aos babilônios, pois a sua vida viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então os chefes disseram ao rei: este homem deve morrer, porque ao dizer essas palavras, está desanimando os guerreiros que restam nesta cidade e todo o povo, porque este homem não busca paz para este povo, mas sua desgraça. O rei Zedequias disse: ele está em vossas mãos, porque não é o rei que vos fará oposição. Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias atolou na lama. Ó Senhor! O etíope Ebed-Meleque, oficial que servia no palácio real, soube que haviam lançado Jeremias na cisterna, enquanto o rei estava sentado à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi falar ao rei: ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram ao profeta Jeremias, lançando na cisterna. É certo que morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois acabou-se o pão da cidade. Então o rei deu estas ordens a Ebed-Meleque, o etíope: leva contigo 3 homens daqui e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Assim Ebed-Meleque levou consigo os homens e entrou no palácio real, debaixo da tesouraria, e pegou dali uns trapos velhos e rasgados e roupas velhas, e com cordas os baixou a Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora debaixo dos braços esses trapos velhos e rasgados, de modo que fiquem entre os braços e as cordas. E Jeremias fez isso.
E tiraram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna. Jeremias ficou no pátio da guarda. Glória a Deus. Jeremias tem outra conversa secreta com Zedequias. Então o rei Zedequias deu ordem para que levasse o profeta Jeremias à sua presença na terceira entrada da casa do Senhor. E o rei disse a Jeremias: vou perguntar-te uma coisa, não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se te responder, não me matarás, mesmo que te aconselhe, não me ouvirás. Então o rei Zedequias jurou secretamente a Jeremias: como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram matar. O rei advertido a render-se aos babilônios. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será queimada e vivereis tu e tua família. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, que a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que já se renderam aos babilônios, e se eu for entregue nas suas mãos, eles me maltratarão. Mas Jeremias disse: não te entregarão. Peço-te, ouve a voz do Senhor, conforme te falo. Tudo irá bem contigo, e a tua vida será poupada. Mas se não te renderes, essa é a palavra que o Senhor me mostrou. Então todas as mulheres que ficaram no palácio real de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus amigos em quem confiavas te enganaram e prevaleceram contra ti. E agora os teus pés estão afundados na lama, e eles te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos babilônios. E tu não escaparás das suas mãos, mas serás aprisionado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: ninguém fique sabendo desta conversa, caso contrário morrerás. Se os chefes souberem que conversei contigo, forem te encontrar e disserem: conta-nos agora o que disseste ao rei, e que o rei te disse, não nos esconda nada, para que não te matemos. Então lhes dirás: fiz um pedido ao rei, para que ele não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para não morrer ali. Então todos os chefes foram a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim não lhe fizeram mais perguntas, pois ninguém havia ouvido a conversa com o rei. E Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi invadida. Glória a Deus, aleluias. Então nós fizemos assim a leitura dos capítulos 32, 33, 34, 35, 36 e 37 e 38, né? Do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia.